E eu creio que nessa noite o Senhor Ele quer derramar algo sobre a igreja. Nós como igreja precisamos entender algo poderoso da parte do Senhor nessa noite, amém? Gênesis capítulo 29, verso de número 16 ao verso de número 26. Gênesis 29. É o primeiro livro da Bíblia. Essa mensagem é uma mensagem que começou a queimar no meu coração depois que nós fizemos o podcast com o pastor Jamal. E é a geração que eu tenho visto, e enquanto eu escrevi essa mensagem, Deus começou a falar profundamente comigo. Será que não é você assim? Será que você não tem vivido isso? Então eu quero que você esteja com o seu coração aberto para aquilo que o Senhor quer falar aqui nessa noite, amém? Gênesis 29, verso de número 16, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: Entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da filha mais velha. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Fala no nosso coração, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos da Tua palavra. Que o Senhor possa nos direcionar, em nome de Jesus, amém, amém. Alguém aqui já ouviu essa história? Essa história é uma história muito conhecida. Fala sobre um homem que tinha 2 filhas. Seu nome era Labão. Labão, ele era irmão de uma mulher chamada Rebeca, que é a esposa de Isaac. A Bíblia vai falar sobre Abraão, Isaac e... Aqui inicia a história de Jacó. Jacó, quando ele teve os problemas com o seu irmão Esaú, ele sai fugido para uma terra. Ele volta para a terra da sua mãe. E quando ele está a caminho da terra da sua mãe, ele encontra um poço onde existem algumas ovelhas que precisavam beber água. E ali naquele momento chega Raquel, aquela mulher atraente, aquela mulher formosa, aquela mulher bonita. A Bíblia diz que Raquel era uma pastora. Ela pastoreava ovelhas. E quando Jacó olhou a beleza dela, ele conseguiu levantar a pedra do poço, a pedra que precisava de vários homens. Ele pegou aquela pedra, ele levantou sozinho aquela pedra, e ele deu de beber para todas as ovelhas. Ele queria impressionar. Então, quando ele conta a sua história, dizendo que ele saiu fugido, que ele é aquele que é o herdeiro de tudo, que ele tinha uma promessa, a promessa do Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Então ele é levado à casa de Labão. Labão começa ali, depois de algum tempo, conversando com ele. Já fazia 7 dias que ele estava ali. E ele fala assim: Por que você vai trabalhar de graça para mim? Diga-me, qual é o teu preço? Ele falou assim: Eu quero me casar com a tua filha. Eu quero me casar com Raquel. Eu quero a Kekel. Kekelzinha. Kekel sabor de mel. Estou tentando imitar as declarações sexta-feira, né? Teve um negócio da onça lá, né? Espingarda. Você que é solteiro, deleta essa parte. Então ele diz assim: melhor dar a minha filha a você do que a qualquer outro estrangeiro. Trabalhe por ela 7 anos. A Bíblia diz que ele estava tão apaixonado por Kekel, que ele trabalhou durante 7 anos e pareceram poucos dias.
Aqui vai um recado, não é o foco da mensagem, mas eu preciso falar isso com o pastor dessa igreja. Você que está querendo namorar aqui, se alguém te der uma direção de espera um pouquinho, se essa pessoa não tem paciência de esperar um pouquinho por você, pode ter certeza que não é amor o que ele sente por você. Porque se tiver que esperar até 1 ano, 2 anos para começar a namorar, ixi, fala isso dentro da igreja para você ver. Mas dá uma treta, porque os meus sentimentos, eu não aguento esperar. Ah, geração. O cara esperou 7 anos e pareciam poucos dias. É interessante que se você for estudar, você acha que Jacó aqui tinha 17, 18 anos. Não, a Bíblia vai dizer que ele tinha aproximadamente 60 anos de idade. O cara de 60 anos de idade trabalhou 7 anos incansavelmente para poder namorar Quequel. Consegue entender isso? Então ele trabalhou, ele se esforçou, pareceram poucos dias. Chegou o grande dia, gente, eu não sei se você consegue entender, mas Jacó foi meio bocudo. Sabe o que ele falou para Labão, que era o pai da menina? Falou, dê o prazo, dá a sua filha para mim, porque eu quero me deitar com ela. Pensou? Pensou o pastor Igor chegando lá pro pai da Camila? Meu Deus do céu, é tiro, porrada e bomba. Que cara abusado. Está na Bíblia, irmão. Tá certo, pastor Marco, a leitura desse texto? Vocês entenderam? Me dá Raquel, porque deu o prazo e eu quero deitar-me com ela. Eu não vou te explicar o que é deitar com ela também, né? Porque aí complica, irmão. A Bíblia diz então que Labão preparou uma festa. Preparou uma festa e entregou a sua filha Lia. A Bíblia vai dizer que Raquel era atraente, bela, formosa. Mas a Bíblia vai dizer que Lia, ela tinha os olhos meigos. Algumas outras versões vão dizer que os olhos dela eram sem brilho. E alguns estudiosos acreditam que ela era uma mulher vesga. Ela sempre foi a mais rejeitada. Você consegue imaginar a vida de Lia na sua infância, sempre ouvindo, porque a sua irmã mais nova é muito mais bonita que você. Tem alguém que já passou por isso aqui? Pode falar, irmão. Você que é o irmão mais velho e teve o irmão mais novo. Lá em casa era todo dia. A minha tia chegava, minha tia Yara, aquela da Assembleia que falou aqui, sabe? O Pablo é bonito, mas o João Vitor... Mas era todo santo dia. A minha maior alegria é olhar para o meu irmão e saber que ele é feio. Brincadeira. Com fundo de verdade. Não é que ele é feio, ele só é um pouquinho mal arrumado. Mas ele é bonito. Mas era todo dia. Eu lembro que a minha mãe falava assim, o Pablo é alto, mas o João Vitor, ele vai ser mais alto que o Pablo. Eu gosto de passar perto do meu irmão. Bem menor que eu. Imagina ali a sua vida inteira ouvindo todas as vezes que ela era feia, que ela não era bonita, que ela não era agradável aos olhos. Todos os dias. Só que se você for estudar a história de Labão, quando o servo de Abraão, ele chega para poder levar Rebeca embora, Labão se encantou com as riquezas e disse assim, me dá ouro que eu desça e levar minha irmã. Labão, ele era um homem interesseiro. Então quando ele está fazendo um negócio com Jacó, esse negócio para ele era muito rentável. Ele precisava entregar a filha mais velha, porque senão ele nunca conseguiria casar o tesouro dele, que era Raquel. Então ele falou assim, eu preciso casar Lia. E não tem como casar Lia. Lia é muito feia. Raquel é muito melhor, só que eu só posso casar Raquel depois que eu casar Lia, porque na minha terra existe uma cultura, nós casamos primeiro a mais velha para depois casar a mais nova. Quem está entendendo, diga amém. Então eu não sei se você consegue entender, mas Labão, ele tinha uma expectativa de riqueza nas suas filhas. Ele tinha uma expectativa de vendê-las uma hora. Isso fazia parte da cultura da época, mas ele não podia vender a mais nova e deixar a mais velha. Só que a mais nova era o tesouro dele. A mais nova ia gerar mais lucro. Mas o João Vitor, mais novo. Então ele olha e ele acha uma estratégia. Qual é a estratégia? Quando Jacó quiser conquistar a sua mulher,
de madrugada, de noite, eu vou colocar Lia na tenda. E a Bíblia diz que Jacó, depois de ter comido e bebido, ele entrou na tenda, estava escuro, não tinha lanterna, não tinha luzes. A Bíblia diz que ele coabitou com ela, ele se relacionou com ela. No dia seguinte, quando ele acordou, ele olhou aqueles olhos meigos, olhando para ele, e falou: tem alguma coisa errada. Não é possível isso aqui. Quem já viu aquelas trends de maquiagem, já viram? Você fala, não é possível. Coloca. Ele falou: eu casei com Raquel, mas o que Lia está fazendo aqui? Mais uma vez, Lia ouve alguém a qual ela amava, a qual ela colocava uma expectativa, porque eu não sei se você consegue entender, mas Lia, ela sempre foi desprezada pelo seu pai, e toda mulher que foi desprezada pelo pai, ela tem uma tendência a querer encontrar um homem que a valorize. Sim ou não, mulheres? Então quando Lia se casa, ela diz: agora eu serei feliz, agora terá alguém que vai me valorizar. Agora vai ter alguém que vai olhar para mim com amor, com carinho. E de repente a primeira noite dela, o primeiro momento dela, que é importantíssimo para a mulher, ela olha para um homem que diz para ela: quem é você? O que você está fazendo aqui? O seu pai me enganou. Eu quero a sua irmã. Declarado, ele dizia: eu não quero você, eu quero a sua irmã. Então ele vai lá e compra uma briga com Labão. Labão, o que você fez comigo, cara? A gente não tinha um combinado. Então a Bíblia diz que Labão falou para ele assim: você quer Kekel? Sim. Trabalha mais 7 anos. Ele falou: nossa, mas me dá o prêmio antes. Eu trabalho mais 7 anos, mas eu quero a minha mulher. A Bíblia fala que ele esperou uma semana para poder dar o tempo das núpcias, e depois de 7 dias ele entregou Raquel. Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. Não é o foco da mensagem, mas você não consegue esperar nem 2 meses, né? Volta aqui. 14 anos ele trabalhou. Só que eu não sei se você consegue entender, mas essa mensagem que eu quero pregar hoje é sobre Lia. Uma mulher desprezada, uma mulher abandonada, uma mulher que foi rejeitada pelos seus pais, foi rejeitada pelo seu marido. Uma mulher que via dia e noite o seu marido entrando na tenda com sua irmã e era desprezada. Aquilo que era o sonho de menina foi jogado no lixo. Aquele sonho de ser feliz um dia foi jogado no lixo. A Bíblia vai dizer então no versículo de número 31: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Eu não sei se você consegue entender, mas uma geração que foi muito rejeitada, uma geração que foi muito desprezada, maltratada, aprendeu a se defender. Então, quando alguém me desprezou na minha infância, quando alguém fez algo comigo, eu criei uma armadura tão grande que agora eu sei me defender. Se alguém falar alguma coisa comigo, vai tomar. Se alguém falar alguma coisa, eu vou devolver. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor viu que ela era desprezada, o Senhor disse assim: a tua luta não é mais sua, agora a tua luta é minha. A partir de hoje, porque te desprezaram, eu vou começar a te aceitar. Porque te abandonaram, eu tomo a frente agora. Eu me lembro que quando nós passamos por todos os problemas de igreja, falaram muito mal de mim, da minha família, e falaram muitas coisas sobre nós. E eu me lembro que deu vontade de fazer uma nota de esclarecimento para falar tudo que aconteceu. E eu me lembro que o Espírito Santo falou assim: ó, se você quiser se defender, eu não te defendo mais. Você precisa entender que todo mundo que passou por uma injustiça, todo mundo que passou por uma rejeição, todo mundo que foi desprezado, você precisa entender que os olhos do Senhor estão por toda a terra, e Ele está observando a tua dor, o teu sofrimento, a tua dificuldade. Descansa que Ele está cuidando de você. Então todos os dias Lia olhava aquela série de Netflix de amor, Kekel de um lado, Cocó do outro, aquele negócio de amor. Eu gosto tanto da Stephanie, ela... E a Bíblia vai dizer que Raquel era mais bonita. No verso de número 18 vai dizer que ela era mais desejada. No verso de número 26 vai dizer que ela era a preferida de Labão. Só que o que nós precisamos entender é que todos aqueles que estão com aparência de algo, uma geração que decide viver de aparências, ela tem algumas deficiências que não são mostradas quando você adquire aquele produto.
Raquel era linda, Raquel ela era esbelta, mas a Bíblia vai dizer em Gênesis 30, verso de número 1, abra comigo. Gênesis 30, verso número 1, quem achou, diga amém. Diz assim: quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua, por isso disse a Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Ela era bonita, ela era desejável, ela era preferida, mas a Bíblia vai dizer que ela era invejosa. A mesma Bíblia vai dizer mais à frente, no verso número 15, não feche sua Bíblia. O verso de número 15 vai dizer que ela era uma mulher que negociava através de sentimentos. Um dos seus filhos, Rúben, um dos filhos de Lia, foi no campo e caçou algumas mandrágoras. Mandrágoras era uma planta da época onde eles acreditavam que aquela planta era uma planta que quem bebesse daquele chá se tornava uma pessoa mais fértil. Mandrágoras tinha uma conotação da época de algo que quem tomasse engravidava. Então, quando ela descobriu que Rúben tinha algumas mandrágoras, ela chegou até ali e disse assim: dê-me as mandrágoras, que eu quero engravidar. Ela disse: você já me tomou meu marido, você já tomou tudo que eu tenho, e agora você também quer tomar as plantas que o meu filho colheu para mim? Ela falou assim: me dá as plantas que eu te dou Jacó. Se você me der as plantas, eu deixo você ter uma noite de amor com ele. Ela era uma mulher tóxica. Ela era uma mulher que ela negociava com sentimentos. A Bíblia vai dizer também que Raquel, ela era uma mulher idólatra. Gênesis 31, verso de número 19. Diz que Jacó, quando decidiu ir embora, após 14 anos de trabalho, mais 6 anos que ele trabalhou para Labão, totalizando 20 anos de trabalho, ele decidiu ir embora. Enquanto ele está indo embora, Raquel vai até a casa do seu pai e ela rouba um dos ídolos do seu pai, uma mulher idólatra. Quando Labão decide ir atrás para poder pegar o seu ídolo de volta, a Bíblia diz que o ídolo estava debaixo do camelo que Raquel estava sentado. E ela diz assim: meu pai, eu não me levantarei na tua presença porque eu estou nos meus dias de menstruação. A Bíblia vai ensinar também que ela era mentirosa. Pastor, o que você está querendo dizer com tudo isso? Eu estou querendo dizer que Raquel representa uma geração hoje. Raquel representa uma geração dos tempos atuais. Tem boa aparência, parece agradável aos olhos, parece desejável de se comer. Gênesis capítulo 3, quando Eva viu do fruto, ela disse: o fruto é bom, é agradável e é desejável. Uma geração que se move por aquilo que vê, por aquilo que experimenta e por aquilo que ouve. Uma geração que deseja o que é bonito, mas não sabe quais são as consequências de abraçar aquilo que o mundo oferece. Por isso que Romanos capítulo 12 vai dizer: mas a vontade do Senhor, ela é boa, repita comigo, boa, ela é perfeita e ela é agradável. Enquanto a vontade do diabo, ela é boa, agradável e desejável, a do Senhor é perfeita. O grande problema da igreja nos dias atuais é que nós somos uma geração de Raquel. Nós queremos aquilo que é belo, nós queremos aquilo que é atraente aos olhos, nós queremos viver aquilo que aos olhos de todo é muito bonito, mas nós não sabemos que existem consequências por trás disso. E o último assunto que eu estou falando aqui é sobre relacionamento. O que eu estou querendo dizer aqui é que existe uma geração rasa, uma geração que se relaciona por aquilo que vê de aparências, mas não consegue ter profundidade para entender os frutos. Muitos de vocês entram aqui e olham aquilo que eu estou fazendo aqui e entendem por aquilo que estão vendo que é uma bênção, mas poucos de vocês já sentaram na minha mesa para saber quem eu sou de verdade. Eu posso ser alguém que está enganando vocês há muito tempo, mas por que ninguém percebe? Porque somos rasos. Uma geração rasa, uma geração de Raquel, agradável, perfeito, valoroso, mas uma geração tóxica, uma geração mimizenta, uma geração que negocia através de sentimentos, uma geração idólatra.
Não, pastor, eu não sou idólatra não. É idólatra porque a Bíblia diz que nos últimos tempos seremos amantes de nós mesmos. Amaremos mais o nosso próprio umbigo. É essa geração que estamos vivendo, uma geração egoísta, uma geração que o seu Deus é o seu estômago. Uma geração que só vem para a igreja para perguntar o que a igreja vai me dar, mas não diz o que eu darei à igreja. Uma geração de Raquel, uma geração rasa. Aparentemente muito bonita, aparentemente muito formosa. A igreja brasileira é uma igreja que está vivendo isso. Aparentemente as paredes são pretas, nós temos luz, nós temos refletores, nós temos uma boa projeção, telão de LED, mas somos rasos, diferente da igreja é que eu ia falar na gíria. Eu ia falar igreja das antigas, aí eu misturei com antigamente e a do passado. Porque a igreja antigamente, a igreja que tinha raízes, era a igreja que não se importava com a aparência, não importava o banco e a cadeira que estava sentado, não importava se tinha ar condicionado ou não, porque o que valia muito mais do que a aparência era a presença, era a glória, era o Deus Todo-Poderoso na casa. Uma geração de Raquel é uma geração rasa, é uma geração que está buscando aparência. Eu só vou na igreja se a igreja me proporcionar um bom banco, algo bom de se viver, algo confortável. A igreja não é lugar de conforto, a igreja é lugar de confronto. O Senhor está despertando uma nova geração. Pastor, que geração é essa? Repita comigo, a geração de Lia. A Bíblia vai dizer que Lia, no verso de número 35, desculpa, verso de número 32 diz assim, Gênesis 29, 32, abra lá, permaneça com a sua Bíblia aberta. (29, 32) vai dizer assim, ó: Lia engravidou e deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me ama. Lia, ela tem um filho. Sabe a pessoa que é desprezada? Deixa aberto o texto, por favor. A pessoa que é desprezada, a pessoa que viveu um complexo de inferioridade, a pessoa que foi rejeitada, a pessoa que foi abandonada por alguém, ela sempre vai achar que terá a atenção das pessoas através daquilo que ela adquiriu. É por isso que existem jovens aqui que estão trabalhando incansavelmente para conquistar um carro melhor, uma moto melhor, recursos melhores. Por quê? Porque eles querem a aprovação do pai que nunca viu eles. Então eles querem provar algo para alguém. Nós somos uma geração que está em busca de provar algo para alguém. Por quê? Porque dentro de nós tem falta de algo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Então o que Lia está dizendo? Agora o Senhor me viu. E agora que o Senhor me viu, o meu marido também vai me ver. Porque eu dei um filho para ele. O que o meu marido mais queria na vida era um filho, e eu dei um filho para ele. Ele vai ver minha infelicidade. O meu marido vai me ver. É uma geração que recebeu coisas do Senhor, recebeu presentes do Senhor, mas não sabe contemplar o que o Senhor te entregou, e está usando aquilo que o Senhor te entregou para poder ser visto pelos outros. Sabe o que mais me dói? Saber que existem jovens e adolescentes, homens e mulheres de Deus que têm um dom e têm um chamado aqui dentro dessa casa, mas estão feridos emocionalmente, e tudo que querem fazer é simplesmente para mostrar para aqueles que um dia os feriram. Quer que eu te provo algo? Muitas das mesas que o Senhor te coloca, ou muitos dos ambientes que você está, a tua vontade é fazer um store, só para mostrar para aqueles que te feriram, aonde foi que Ele te colocou agora. Um store que você faz não é o problema. O problema é a mensagem por trás do store, que só revela um complexo de inferioridade daquele que está na mesa e precisa da aprovação daqueles que estão vendo, porque um dia foi rejeitado de uma mesa. Sabe o que Lia está fazendo? Ela está tentando competir com Raquel. Agora o meu marido vai me ver. Agora o meu líder que me desprezou, ele vai ver que eu estou numa igreja e me dá uma oportunidade lá. Agora vão ver. Agora vão ver que eu estou firme com o Senhor. Aquele namorado que me desprezou, ele vai ver, agora ele vai pagar. Porque agora eu sou uma menina de Deus, eu estou na casa do Senhor. Deus vai levantar um homem de verdade para cuidar de mim. Pastor, tem algo errado nisso? Não.
Porque o problema não é a atitude, o problema é a motivação do coração. Sabe qual era o desejo de Lia? Ser vista. Próximo versículo, verso número 33. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu. Repita comigo: ouviu. A primeira oração dela foi: porque o Senhor viu. A segunda oração foi: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. Lia tinha uma necessidade de ser vista, e Lia tinha uma necessidade de ser ouvida. Então aquilo que Deus entregou nas mãos dela, ela estava usando daquilo que recebeu para poder falar: agora me ouçam. Ela não tem filho, mas eu tenho. Ela que é bonita, ela que é agradável, ela não tem, mas eu tenho. Me ouve, Jacó. Mas a Bíblia vai dizer que Jacó não se importou. Próximo versículo. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu o nome de Levi. Você vai perceber que o grande problema de Lia é que tudo aquilo que o Senhor depositou nas mãos dela, ela estava querendo usar para a finalidade errada, que era para atrair a presença de um cara que não estava nem aí para ela. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: até quando você vai continuar acumulando coisas nessa terra para poder chamar a atenção de quem nunca se importou com você? Sabe qual é o maior problema nosso como igreja? As nossas crises de identidade. Existem pessoas aqui que eram para estar voando, mas não estão voando. Por quê? Porque tem muito complexo dentro de você. O Senhor está te entregando dom, o Senhor está te entregando chamado, o Senhor está te entregando palavras, o Senhor está te entregando promessas. Mas tudo isso que você está adquirindo, você está querendo usar para ferir os outros. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Próximo versículo. Engravidou ainda outra vez. E quando deu à luz, mais outro filho, disse: dessa vez, mais uma vez, dessa vez. O que está faltando para a igreja é entender que aquilo que Deus te deu não é para atacar pessoas, mas é para louvar o nome dEle. Aplauda o Senhor, se é para Ele, aplauda bem forte. E é exatamente sobre isso que eu preciso falar com você hoje. A geração que usa aquilo que Deus te deu porque quer ser visto, ouvido e abraçado pelos homens. Mas o que nós precisamos entender é aquilo que Lia entendeu. O meu foco não é mais agradar Jacó. O meu foco não é mais atacar minha irmã. O meu foco agora é entender que aquilo que Deus me deu é para engrandecer o nome dEle. Não importa o que fizeram para mim, não importa se o meu pai me desprezou, não importa se a minha irmã me despreza até hoje. Eu entendi que enquanto eu era desprezado, Deus olhou para mim. Quando eu era abandonado, Deus olhou para mim. E tudo que Deus me der, eu vou devolver para Ele. Dessa vez, ela não ficou preocupada se Jacó olharia para ela. Ela não ficou preocupada se Raquel ouviria ela. Sabe qual é o grande problema da igreja? E eu creio que o Senhor está mudando algo na igreja hoje. O grande problema da igreja é que por muito tempo nós quisemos? Não, né? Professores de português. Pastor Igor, como que fala? Matemática. Por muito tempo nós ouvimos e tentamos mudar a igreja para se parecer e se comparar com o mundo. Por muito tempo a gente tentou pegar tudo aquilo que recebemos para poder tentar mostrar para o mundo que nós somos melhores. Mas Deus nunca quis nos entregar as coisas para mostrar para o mundo que somos melhores. Deus quis nos entregar as coisas para engrandecer o nome dEle. Então por muito tempo, dentro das igrejas, os jovens ficaram tentando pensar: o que nós vamos fazer para poder atrair o jovem de lá de fora para aqui dentro? Vamos colocar uma balada dentro da igreja, vamos colocar luzes que piscam, vamos soltar fumaça, vamos fazer isso, vamos fazer drink sem álcool, porque isso vai atrair os jovens. Deixa eu te falar uma coisa: a única coisa que vai atrair as pessoas aqui dentro é: dessa vez louvarei ao Senhor, dessa vez louvarei ao Senhor. É a tua presença vale mais. O que vai mudar o teu casamento não é você tentar colocar... Aprenda isso aqui, também não é para você ficar desleixado, amém? Eu vou colocar uma roupa melhor, eu vou fazer o cabelo, eu vou brincar de onça, vou brincar de familhinha. Isso é importante?
Amém? Só homem falou sim? Isso é importante, mulheres? Isso é importante, homens? Vocês entenderam, né? Mas o que vai manter o teu casamento de pé é uma única coisa: a presença do Senhor. É a presença do Senhor, igreja. O problema da igreja é que nós estamos procurando métodos e meios para poder fazer algo diferente. A Bíblia vai dizer que de um filho até outro, eu não sei quanto tempo deu, mas se a gente for pegar de uma gestação até outra, aproximadamente 4 anos, isso eu estou chutando muito baixo. Demorou 4 anos para ali entender que melhor do que chamar a atenção dos outros era poder ter a atenção daquele que reina. Só foi no seu 4º filho que ela percebeu que a presença vale mais. Só foi no seu 4º filho que ela percebeu e que ela viu que o Senhor era muito mais importante. Mas é muito interessante que em Gênesis capítulo 30, verso número 14, diz assim, durante a colheita do trigo, Rubem saiu ao campo, encontrou algumas mandrágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas das mandrágoras do seu filho. O problema é que na casa de Jacó, Lia, ela estava gerando filho em todo momento. Ela estava gerando filho. Um dia Raquel chega e ela vê que Rubem trouxe algumas mandrágoras. E ela falou assim: só pode ser essa planta que está dando filho para ela. Só pode ser essa planta que está fazendo a minha irmã gerar filhos. Então ela vai e decide comprar aquelas plantas. Eu já expliquei isso para você aqui. Através de Jacó, ela entrega seu marido para deitar com a sua irmã. A pergunta é: quais são as suas mandrágoras hoje? Quais são as mandrágoras que você está usando para tentar comprar algo nessa terra? Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós sempre valorizamos aquilo que era o secreto. Nós sempre valorizamos a oração. Nós sempre valorizamos o jejum. Nós sempre valorizamos tantas coisas, mas paramos de valorizar isso para começar a valorizar outras coisas. E essas outras coisas se chamam mandrágoras. Nós achamos que aquilo que vai gerar mais ovelhas, aquilo que vai gerar mais filhos, são métodos e não presença. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando. Raquel tinha certeza que o que fazia Lia gerar filhos eram as mandrágoras. Então ela tentou comprar as mandrágoras. Sabe qual é o grande problema da igreja dos dias de hoje? É começar a fazer algo pela presença, e depois que começou a fazer algo pela presença e começou a vir o crescimento, nós abandonamos a presença e começamos a entrar nos métodos. Agora nós precisamos organizar. Como é que nós vamos fazer? Precisamos de network, precisamos de treinamento, precisamos fazer isso, precisamos de bons relacionamentos. Pastor, isso tem problema, sim ou não? Sim ou não? Tem alguém aqui hoje? Sim ou não? Nós não precisamos dessas coisas. E não tem problema essas coisas. Mas o que fazia Lia gerar filho não eram as mandrágoras. O que fazia Lia gerar filhos era a presença de Deus. Pastor, como assim? Abra comigo, está escrito. Gênesis 30, verso de número 17. O que está escrito lá? Todo mundo junto, com voz de crente. E Deus sabe o que é que vai continuar fazendo você gerar coisas na sua vida? Promessas na sua vida? Não são as mandrágoras, é o secreto. Deus só ouve quem está falando, sim ou não? Se Deus ouviu é porque ela clamou. Se Deus ouviu é porque ela falou. O mundo vai te ensinar que para você poder conquistar e gerar algo, gerar filhos, gerar bênção, gerar prosperidade, gerar sonhos, você precisa de mandrágoras. Mas a Bíblia vai me dizer que eu não preciso das mandrágoras, eu preciso do secreto. Ai, meu Deus do céu, como eu queria que a igreja entendesse isso. Jesus, eu estou te pedindo, por favor. Jesus, entenda uma coisa, crente. Você quer prosperar nessa terra?
Você quer viver os melhores dias da sua vida? Você quer viver tudo aquilo que Deus tem para a tua história? Só existe uma única coisa que você precisa fazer: secreto. Vai para dentro do teu quarto, fecha a tua porta e comece a clamar ao Senhor. E aquele que te ouve em secreto, Ele vai te recompensar. O problema nosso é que nós queremos fazer o que Raquel está fazendo, uma geração tóxica, uma geração perdida. Nós queremos fazer o que o mundo está fazendo. Lia nos ensina uma coisa: louvarei ao Senhor. Enquanto o mundo quer as mandrágoras, enquanto o mundo quer network, enquanto o mundo quer relacionamentos bons, enquanto o mundo quer fazer coisas que vão gerar crescimento, a melhor estratégia, e como nós já dissemos, não tem problema nisso. Só que uma coisa nós precisamos entender: o que foi que fez Lia gerar filhos foi oração, e Deus ouviu Lia, e ela gerou o 5º filho. A Bíblia vai dizer: e Deus mais uma vez se compadeceu de Lia, e ela gerou o 6º filho. E depois ela gerou uma filha chamada Diná. Ô mulher que gerava filho, meu Deus do céu. Era vesga, mas era boa. Pastor, o que você quer dizer com isso? Se você for bom de oração, seus problemas estão acabados. Olha para o pastor Igor, meu Deus do céu. Casou, já está gerando. Oração, né, pastor? Já foi para as mandrágoras, já deu mancada. No começo do ano eu fiz uma oração com o Senhor. E eu disse para Ele que eu não queria viver mais a minha vontade. Eu só queria viver a vontade do Senhor. Eu queria viver na dependência dEle. Já digo de antemão, a pior oração que eu já fiz na minha vida. Viver na dependência de Deus é 100% desesperador. Mudamos de apartamento em dezembro. Estava trabalhando num lugar, estava ganhando muito bem. Mudamos para esse apartamento, pagando o aluguel desse apartamento. Como eu disse para vocês, a minha esposa tem corpo de pobre, mas alma de rica. Apartamento caro. Compramos outro carro. Demos para a Bianca, que não tem nem carta. Arrumei outro trabalho. Comecei a ganhar mais. Preguei aquela mensagem: falta uma coisa, lembra? Sobre o jovem rico, quem estava aqui? Te falta uma coisa. E o Espírito Santo falou para mim assim: você está vivendo tudo que você sempre quis, mas te falta uma coisa. Larga tudo e vive na minha dependência. O que eu ganho não dá para pagar nenhum apartamento se eu largar tudo, Senhor. A Bruna arrumou um trabalho. E ela começou a receber. E eu falei assim, então fui mandado embora de um trabalho. E depois falei para sair do outro. Fiquei 100% na dependência de Deus. E a Bruna trabalhando. Na semana seguinte a Bruna é mandada embora. Falei, nossa, e agora? Na outra semana a pessoa que estava no meu apartamento saiu do apartamento. Agora eu tinha que pagar 2 apartamentos. E a minha oração foi: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E nós recebendo palavras. Bruna foi no congresso de mulheres. E Deus vai te colocar numa casa maior. Eu falei, meu Deus do céu. Deus está te tirando daquele apartamento. E a Bruna fez uma oração: então eu vou ter que voltar para o meu apartamento antigo. E aí a pessoa vira e fala assim: Deus nunca manda retroceder. Seu tempo é breve ali, Deus manda você avançar. Coisas doidas acontecendo, dependência. Eu falei, eu quero ver se esse negócio é verdade. Fiz uma oração, falei assim: é aqui que o Senhor quer que eu continue? E no meu espírito eu senti que era ali o lugar que nós deveríamos continuar. Eu falei assim, então nós vamos permanecer. Segunda-feira de manhã, junto com o pastor Hélio, nós fizemos uma oração, ele orou por nós e ele falou assim: Deus tem grandes coisas para vocês. E eu comecei a viver na dependência de Deus. Eu comecei a não querer mais depender das minhas mandrágoras. Porque eu sabia que com as minhas mandrágoras eu conseguiria fazer algo nessa terra. Mas Deus falou assim: não é mais sobre as mandrágoras, não é mais através das mandrágoras, filhos. Agora o que você vai fazer é através do secreto, é na minha dependência. E aí eu me lembro que eu falei assim: nossa amor, eu estou com vontade de comer um lanche, eu estou com vontade de comer isso, eu estou com vontade de fazer tal coisa. E era incrível, irmão. Deus, ele nunca
deixava faltar. Algo muito doido começou a acontecer na nossa vida. E o que me deixou mais surpreso foi que ontem eu estava fazendo um casamento. E nós estávamos no casamento, churrascaria. Eu já dei um jeito de dispensar as meninas para não ter que pagar. Filho, eu fiquei tão feliz que você foi na marcha. Eu estava insistindo para ela ir para a marcha. Eu dei um jeito dela ir na marcha. É porque eu não tinha o dinheiro para pagar o dela. E eu falei, a Bianca está trabalhando, glória a Deus, aleluia, vai eu e a Bruna. E aí, depois que eu terminei de fazer o casamento, eu falei, nossa, tem que pagar a conta agora. Pagamos a conta. O Lê virou para mim e falou, nossa, pastor, tá chique, quem pagou no débito. É porque o crédito já estourou dele, Lê. Então, tipo, não tinha mais no crédito, foi no débito. E aí o casal que eu fiz o casamento, eles me deram uma oferta por eu ter feito o casamento. E eu não peço oferta, eu não aceito oferta assim, eu não peço na verdade. Aceitar eu aceito, tá, irmão? Mas eu não peço. E aí a oferta que eles me deram, deu para pagar a churrascaria e deu para poder pagar a gasolina da semana. Vocês também abastecem por semana ou não? Irmão, é isso aí. É por semana, tá chegando no final de semana, tá acabando, o carro fica parado, eu vou pra academia de a pé, porque tem que equilibrar. E eu coloquei a gasolina da semana. E eu falei, nossa, eu não consegui dar o dízimo daquilo que eu ganhei. Eu vou chegar na igreja, vou passar no crédito, eu acho. É o jeito. Aí o pastor Igor mandou uma mensagem pra mim, pastor, acabou de cair um pix aí pra você, de um livro que foi vendido de manhã. Aí vendeu um livro. Aí o livro que eu vendi, eu não vou falar, né? Porque senão você vai querer ficar fazendo conta da oferta, né? Vocês são muito malandros. Pastor, quanto que é seu livro? Curioso. E aí eu peguei o dinheiro do livro, transferi. E eu falei, tá aqui, consegui dar o dízimo. O que eu estou querendo dizer para você? Eu tinha muitas estratégias de mandrágoras para poder sustentar onde eu estou. Mas Deus me ensinou que para continuar onde eu estou, gerando aquilo que estou gerando, Ele está me levando para o secreto. E não tem faltado nenhum dia, irmão. Comi um churrasco top hoje. Mas que churrasco top. Eu falei, nossa, nem Salomão em toda a sua glória. Aí falei para Bruno em casa, falei, amor, estou muito cansado. Acho que eu estou depressivo. O homem é assim, né? Acho que eu estou depressivo, eu vou morrer. Eu preciso descansar, amor, estou muito cansado. Vamos tirar uma semana. Eu preciso tirar uma semana de férias, amor. Amor, pelo amor de Deus, eu preciso tirar uma semana de férias. Vamos procurar alguma coisa. Vamos falar pro Vince dar um jeito. Ah, já falei com o Igão, já falei com ele, vocês precisam cuidar da igreja, eu preciso descansar que eu vou morrer. Aí recebi uma mensagem. E aí, pastor, vou fazer uma viagem semana que vem. Você não quer ir comigo, não? Tudo pago. É, figurinha. Putz. Dependência. Ambiente secreto. E aí no carro nós estávamos conversando. Aí a Bruna falou assim, nossa, eu queria tanto um carro desse aqui, né? Obrigado, Siri. Nossa, eu queria tanto um carro desse e tal. Aí ela falou, mas eu nunca vou ter um carro desse. Nossa, eu não sei vocês, homens, mas acaba com a nossa autoestima, não acaba? Eu me senti o cocô do cavalo do ladrão. Eu nunca vou ter esse carro. Esse carro custa uns 100 mil reais. Esse carro é muito caro. Eu falei, nossa, amor, nós só tem 30 anos, amor, calma. É impossível. Aí passamos lá no Swiss Park, porque o Lê mora perto do Swiss Park. Eu falei, nossa, meu sonho é morar aqui. Mas vocês não estão entendendo. Eu senti no meu espírito, e isso é sério. Deus falou comigo assim, ó, me pede. Eu falei, Algum irmão já sentiu aí? Brincadeira. Mas eu me lembro que por muito tempo na minha vida, a igreja já sabe, eu não tenho um pastor que me pastoreia. Vai pra chorar, brincadeira. Eu cresci sem pai por muito tempo. Na minha vida eu era Lia. Você tá rindo da minha dor?
Mano, eu ia chorar, agora você tá rindo da minha dor. O Gustavo ficou até envergonhado, tá até saindo de perto. Com 16 anos, igreja, eu fiz uma tatuagem no braço. E a tatuagem só queria comunicar algo: ausência de paternidade. Porque eu com essa cara de playboy bobo, quando eu saía pra rua, os moleques queriam me bater, mas eu não tinha um pai pra me defender. Quando eu fiz uma tatuagem, de oprimido eu me tornei opressor. Aí vamos chamar o pai. Eu só andava sem camisa na rua. Mas vocês estão acabando com a minha dignidade, né? Eu me lembro de um dia. Eu era forte, Gabi. Não era essa protuberância que você está vendo aqui. Eu me lembro um dia. Ai, meu Deus do céu, vou ter que pegar foto. Joga aí meu ADD. Brincadeira. Eu me lembro um dia que eu fiz 3 aulas de boxe grátis. 3 aulas grátis. E tinha que enrolar aquele negócio na mão, sabe? Vocês já viram já aquele negócio que enrola na mão para poder lutar boxe? Como chama? Cadê? O Marcelo não está aí hoje? Como que é, Marcelo? Atadura, bandagem. Eu me lembro um dia que eu estava saindo da aula de boxe, tinha que parar no ponto de ônibus do Vitor Meirelles. Tinha uns caras que queriam me bater lá. Não sei, umas treta que deu, os caras não gostavam de mim. E eu lembro que eu saí de atadura na mão. Eu subi no ponto com a atadura aqui, ó, enrolando. Se alguém quiser me bater, pode ser que eu apanhe, mas pelo menos eu vou parecer que eu sou mal. Na verdade, eu só estava escondendo aquilo que faltava dentro de mim. Quando eu ingressei no meio cristão, eu transferi minha ausência de paternidade para o meu pastor. E durante 9 anos eu não consegui olhar nos olhos dele e confrontá-lo sobre algo que eu não concordava. Então eu sempre falava, sim Senhor, sim Senhor. Porque eu aprendi na minha vida que meu pai foi embora por culpa minha. Eu ouvi isso a vida inteira. Eu ouvi todas as vezes no aniversário do meu irmão a minha mãe dizendo: o Luiz não vem hoje porque o Pablo brigou com ele. E ele não vai vir ver o João Vitor por culpa do Pablo. Eu ouvi isso durante minha vida inteira. Então quando eu estava com o meu pastor, eu não queria maltratar, eu não queria me impor, eu não queria me posicionar, porque eu tinha medo que o meu pastor ia pensar. E se eu errasse com o meu pastor, ele iria embora. Então durante 9 anos da minha vida eu vivi isso. Eu vivi 10 anos longe do meu pai e 9 anos debaixo de uma liderança onde eu tinha medo. Não porque eles me geravam medo, mas é porque eu não sabia quem eu era. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando ou não? E sabe qual sempre foi a minha oração? Senhor, eu quero um pai. Senhor, eu quero um pastor. Senhor, me dá um pai, me dá um pastor. Nós estamos nesse processo de transição de templo. E nesse processo de transição de templo, eu vi muita coisa suja, eu vi muita coisa errada. E eu sempre falava para minha esposa, eu ia dormir chateado, porque eu falei assim, se eu tivesse um pai, ninguém ia fazer isso comigo. Se eu tivesse um pastor, ele ia pular na bala por mim. Alguém ia comprar minha treta, porque eu não tenho ninguém que compra minha treta. E eu comecei a falar isso com Deus. Mas naquele dia que nós estávamos no carro, e o Lê falou do carro de 100 mil, e a Bruna falou, o Espírito Santo falou comigo, eu sou o seu pai, e eu sou o seu pastor. Para de ir atrás das mandrágoras e confia em mim. Se você pedir, eu vou te dar. Pastor, o que você está querendo ensinar com isso? Eu quero finalizar o texto com você. A importância de servir ao Senhor. Abra comigo em Gênesis capítulo 48, verso de número 29 ao verso número 31. Se você é espiritual e se você entendeu o que está escrito nesse texto, eu quero que você comece a pular no seu lugar dizendo, eu entendi o que Deus está falando comigo hoje. Aquele que tem fome vai comer e aquele que tem sede vai beber. Todos acharam? Gênesis de número 49, verso de número 29 ao verso número 31. Coloca para mim, por favor. Tomar remédio aí, ó. Achou aí? Gênesis 49. Gente, por favor, presta atenção nisso, que tudo da mensagem depende desse texto. A seguir, Jacó deu-lhes essas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita. Próximo. Na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã,
campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Próximo versículo, preste atenção. Ali foram sepultados Abraão e sua mulher. Ali foram sepultados Isaque e sua mulher. Ali também sepultei Lia. Eu acho que você não entendeu. Sabe o que Jacó está falando? Sabe o que Deus está dizendo? Você pode ter sido desprezado a sua vida inteira. Não é sobre o que você está vivendo hoje, cara, mas é sobre aquilo que Deus tem para a tua vida nos próximos dias. Não é sobre as dores do hoje, mas é sobre aquilo que Deus está preparando para a tua história nos próximos dias. Ele está dizendo assim: Abraão e Sara, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia. Porque o maior sonho de Lia era saber que ela seria amada por alguém. E eu quero dizer para você, pode passar o tempo que for, pode passar as lutas que forem, não desista, porque Deus, Ele não vai te desprezar, Ele não vai te deixar nessa luta, Ele não vai deixar nessa batalha. Mas uma coisa você precisa aprender hoje, não é sobre mandrágoras, é sobre ouvir a voz do Senhor e entrar para um ambiente secreto. Pode ser que isso não te encante tanto, mas eu tenho certeza que o que eu vou ler agora vai mudar a tua história. Apocalipse capítulo 5, verso de número 3 ao verso de número 5. Diz assim o texto. João está na ilha de Patmos e ele está tendo a visão dos últimos dias. A Bíblia vai dizer assim, ó: mas não havia ninguém, nem no céu e nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Próximo versículo. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Repita comigo: leão da tribo de Judá. Judá foi o quarto filho de Lia. E ela disse: desta vez louvarei ao Senhor. Dessa vez a igreja precisa do secreto. Porque Jesus veio daquela oração: dessa vez louvarei ao Senhor, e nasceu Judá. E de Judá veio a raiz de Davi, e de Davi veio o meu e o seu Salvador. Se hoje a igreja entender que o que você precisa não são de mandrágoras, que o que você precisa não é ser parecido com Raquel, que a única coisa que você precisa é permanecer firme naquilo que Deus disse ao teu respeito, ainda que você tenha sido desprezado por todos, existe um Deus que não falha sobre a tua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus. O que mais me dói na igreja hoje é saber que algumas pessoas, como foi dito pelo pastor Igor aqui de manhã, são como aqueles 10 leprosos. Eles vêm para receber algo, e quando recebem, vão embora e não voltam para agradecer. Sabe qual é o maior problema da igreja? Estamos preferindo as mandrágoras, que é aquilo que parece que vai gerar fruto, é aquilo que parece que vai gerar filhos. Mas a única coisa que o Senhor está dizendo para você hoje que você precisa é da presença. Igreja, eu não sei se você está entendendo. Eu não preciso de um pai, eu não preciso de um pastor. Eu só preciso entender que o meu pai, o meu bom pastor está aqui. E quando você entender que eu não preciso mais, é aí que Ele te dá. Quando Lia entendeu que ela não precisava mais de Jacó, foi aí que Deus deu Jacó para ela. Mesmo que tivesse sido dentro de um túmulo, até hoje, no túmulo está Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, Jacó e Lia.
O Senhor, Ele está querendo deixar uma mensagem em corações aqui hoje. Aquilo que você mais quer, pode ser que seja aquilo que tem me afastado de você hoje. Aquilo que você mais quer, pode ser que tenha sido o ídolo que você escolheu. Mas se hoje você deixar as mandrágoras de lado e vir para o secreto, eu tenho convicção que isso não será mais um ídolo no teu coração, e Deus vai te entregar tudo que você quer. Essa noite o Senhor, Ele está convocando você, que abriu mão do teu chamado para poder pensar nas mandrágoras e nas riquezas dessa terra, que abriu mão daquilo que Deus tem para você, porque você tem medo, porque você não consegue confiar, porque você não consegue ser dependente, porque você não consegue acreditar que o teu Deus ouve a tua oração. A igreja precisa voltar a falar com Deus, porque o que vai mudar a tua vida é a presença de Deus. Se você entender o que está acontecendo aqui, sai do seu lugar, se joga na presença dEle. Se você quiser se jogar no teu lugar, se você quiser ir para o fundo da igreja, se você quiser vir para frente, faz alguma coisa, mas se lança nele. Ei, Lia, dessa vez louvarei ao Senhor. Me pede que eu te darei as nações.